A paz do Senhor a todos. Bem-vindos a mais uma videoaula produzida pela Escola Bíblica Dominical da Igreja Evangélica Assembleia de Deus. Neste quarto trimestre do ano de 2024, estamos estudando sobre as promessas de Deus. Confia e viva as bênçãos do Senhor, porque fiel é o que prometeu. Hoje comentaremos a lição de número 4, promessa e obediência. O texto áureo diz assim: se me amardes, guardareis os meus mandamentos. João 14:15. A verdade prática diz assim: a obediência a Cristo demanda bênçãos espirituais que influenciam diversas áreas da vida. A leitura bíblica em classe está em Deuteronômio, capítulo 29, dos versículos 1 a 9 e 12, Hebreus, capítulo 8, dos versículos 6 a 13. Queridos, obediência está presente desde o Gênesis ao Apocalipse. Obediência é o que Deus espera do ser humano, é o que Deus espera do seu povo. Isto fica claro já na criação, quando Deus cria o homem, a mulher, a imagem e semelhança, os abençoa. Deus cria o homem e o coloca no jardim para guardar e proteger, e ali tudo está disponível ao ser humano. Mas Deus dá uma ordem, que do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, este homem não deveria tomar e comer. Essa era a única proibição. E Deus esperava que o homem, confiando na sua palavra, obedecesse. O homem, seduzido pela serpente, seduzido pela proposta de querer ser um Deus, renega a sua condição de criatura e deseja assumir a condição de criador. Ele desobedece conscientemente à ordem divina. E com essa desobediência, o ser humano entra em pecado, ele cai. E a partir desse momento, todos os males do mundo decorrem disso. De qualquer forma, Deus providencia um plano de redenção. Deus chama homens e mulheres para participar desse plano e faz aliança com eles. Assim como fez uma aliança com Noé, Deus esperava e espera de Noé a obediência, e ocorreu. Noé ouviu a voz de Deus e obedeceu a voz de Deus, construindo a arca. Mais tarde, Deus também chama Abraão, lhe dá uma ordem para sair da terra da sua parentela e ir para um lugar que Deus lhe mostraria, e diz que Abraão creu na palavra de Deus e, crendo, obedece à palavra de Deus. Também, quando Deus liberta o povo de Israel e o leva até o Sinai, o povo recebe a lei de Deus, Deus faz um pacto com esse povo, e este pacto está implícito à necessidade de obediência. Sim, Deus espera obediência de todo o seu povo, daqueles que dizem que o temem, daqueles que dizem que o servem. É interessante que Deus, ele espera obediência e Deus não quer compensações pela desobediência. Isso vemos lá em 1 Samuel, no capítulo 15, versículo 22, quando Deus dá uma ordem direta a Saul, Saul desobedece à ordem divina e diz que ele poupou o melhor das ovelhas, que eram para ser destruídas, para oferecer holocaustos e sacrifícios a Deus. Ele é repreendido pelo profeta Samuel, que diz assim, lá em Samuel 15, 22. Tem, porventura, o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça à palavra do Senhor? Eis que obedecer é melhor do que sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros. Ou seja, Deus está dizendo bem claro aqui na sua palavra que ele espera dos seus filhos obediência e não compensações, obediência e não religião, obediência e não rituais e sacrifícios. Deus estabelece pela sua palavra a sua vontade e espera que seus filhos obedeçam. Claro, a obediência traz bênçãos à vida daquele que obedece, e a desobediência, logicamente, traz consequências graves à vida daqueles que desobedecem a Deus. Porém, é muito importante salientarmos, e a lição deixa bem claro, que não basta a obediência. A obediência, ela é necessária
é um requisito que Deus espera dos seus filhos e do seu povo. Porém, existe a necessidade da motivação correta pela obediência. Então a pergunta é: você é obediente? Nós somos obedientes? Mas há uma outra pergunta profunda que também deve ser respondida. Qual é a motivação da nossa obediência? Por que somos obedientes? Isso você deve deixar claro aos seus alunos, perguntar, discutir e verificar qual o entendimento que eles têm em relação a isso. Porque a obediência com o coração incorreto, com a motivação incorreta, ela também trará consequências terríveis para a nossa vida. Então temos que avaliar o nosso coração e ver a motivação correta, ok? Bem, se Deus exige a obediência do seu povo, e a Bíblia é clara através disso, Deus desce e salva o seu povo de Israel, do Egito, e ali dá mandamentos, e os mandamentos se resumem a amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a nós mesmos, né? O centro da lei, o cerne da lei, o núcleo da lei, esses dois preceitos. Nós temos também que a Bíblia revela um grande problema. O problema que nós temos de obedecer a Deus. Por causa do pecado que habita em cada ser humano, nós temos a tendência de desobedecer a sua palavra. E veja, a história do povo de Israel no Antigo Testamento deixa bem claro. Israel experimentou a graça divina, experimentou o livramento divino, Deus ouve o clamor do povo e desce para salvá-lo do Egito. Deus faz maravilhas diante do povo, Deus abre o mar vermelho, Deus conduz o seu povo de dia e de noite, Deus traz proteção, Deus traz o maná, Deus traz a carne, Deus traz água ou transforma águas amargas em doces, tira a água da rocha. É o Deus que faz maravilhas, guiando, protegendo o seu povo. E Deus também dá os seus preceitos ao seu povo e faz com eles uma aliança. Nós vemos lá a partir de Êxodo 19, os mandamentos sendo entregues, a aliança sendo feita e o povo dizendo: olha, nós faremos uma aliança, nós queremos fazer uma aliança com Deus. Porém, já no capítulo 30, nós vemos a desobediência. Basta Moisés ficar 40 dias ausentes e que o povo já se rebela e o povo já estabelece ídolos, o bezerro de ouro para ele, descumprindo o primeiro e o segundo mandamento, já assim, imediatamente. É um povo que Deus mesmo chama de dura cerviz, e aquele povo que recebeu a aliança no Sinai é tão rebelde que aquela geração não entra na Terra Prometida. Depois, em Deuteronômio, nós temos Moisés, antes da sua morte, relembrando aquela nova geração do pacto e falando das bênçãos pela obediência e das maldições pela desobediência, e dizendo bem claro quais seriam as consequências disso. Porém, se entrarmos no livro de Josué e depois no livro de Juízes, já veremos o povo de Israel desobedecendo a sua palavra. Nós temos todo o ministério profético registrado nas Escrituras, cujo principal objetivo do profeta era relembrar da aliança e relembrar do pacto e relembrar ao povo das bênçãos pela desobediência e das maldições e castigos que haveria pela desobediência. Mesmo assim, o povo rejeita a palavra de Deus, acaba se entregando aos ídolos, acaba corrompendo seu coração, e isso gera o exílio babilônico. Queridos, tudo isso mostra que não é só um problema do povo de Israel, é um problema nosso como ser humano. Paulo, em Romanos 7, diz, olha, o bem, ele tem prazer na lei de Deus, ele gosta da lei de Deus, porém, ele diz que o bem que ele quer fazer, não faz. E o mal que ele não quer, isto ele faz. Porque existe uma força dentro dele que o domina, que ele chama de pecado. Ele falando de uma situação clara, sem a presença de Deus, sem a ajuda do Espírito Santo. Então, veja bem, todo mandamento divino, que é bom, que é agradável, que é perfeito, que é benigno, que Deus estabelece pela sua palavra, por mais puro que ele seja, quando ele chega no ser humano e o coração do ser humano não está transformado, essa obediência é impossível. E mesmo que, com muita disciplina moral, ele consiga
guardar os mandamentos divinos, ele consiga, entre aspas, obedecer à lei divina. Temos o caso dos fariseus, temos o próprio Paulo dizendo que quando ele era fariseu, ele era irrepreensível segundo a lei. Nós temos um problema ainda mais profundo, que é a motivação. Embora os fariseus tivessem escrúpulos e fossem zelosos em guardar a lei de Deus, o próprio Jesus afirma que eles eram como sepulcros caiados. Eles eram belos por fora, na aparência, porém o seu coração por dentro era cheio de podridão, de egoísmo, de orgulho, de vaidade. E isso contaminava e distorcia, deformava qualquer ato de obediência. Então temos que entender que se o coração não for tratado, jamais teremos uma obediência plena diante de Deus, mesmo com os esforços. Uma pseudo-obediência pelo esforço humano, sem uma conversão genuína, sem uma ajuda do Espírito Santo, sem uma entrega da vida a Cristo, será obra da carne, será esforço humano e resultará em consequências nefastas. Por exemplo, uma obediência sem o coração transformado, ela resultará em ansiedade, porque nunca saberemos se estamos obedecendo o suficiente. Sempre ficará a dúvida se o que nós estamos fazendo é suficiente para agradar a Deus. Ficará a dúvida. Segundo, a ansiedade, além da ansiedade, será gerada a comparação. Será gerada uma comparação entre aqueles que obedecem menos e aqueles que obedecem mais. Aqueles que, ao nosso ver, obedecem menos, do nosso ponto de vista, serão inferiores a nós. E nós estaremos dominados por orgulho quando consideramos alguém inferior a nós. Aqueles que obedecem mais do que nós teremos inveja e ciúme daquelas pessoas e vamos querer competir para ter o mesmo nível de espiritualidade ou de obediência. Isso tudo é fruto da obediência segundo a carne. Gera ansiedade, gera frustração, principalmente quando alguém que nós consideramos menos obediente do que nós, ou desobedientes, por qualquer motivo essa pessoa é abençoada. E ali nós temos uma crise. Por que eu obedeço e não recebo? Por que eu obedeço e isso acontece comigo? Porque mesmo ele sendo desobediente, aparentemente ele é mais abençoado ou mais próspero do que eu. Asaf sofreu isso, lá no Salmo 74. Ele olhou para a prosperidade dos ímpios e ele sendo obediente, ele sendo levita, ele servindo a Deus, ele viu que os ímpios prosperavam e ele não. Eles viu que os ímpios estavam em lugares altos, em posições elevadas, e ele não. E ele diz que o seu coração se embruteceu. E ele, é claro, afirma que quase os seus pés se desviaram da fé. Justamente por quê? Porque na sua obediência, ele começou a se comparar com os outros e se frustrou pelos sucessos dos outros, que, ao seu ver, não era obediente. Isso nós vemos até nos nossos dias. Muitas pessoas que dizem que obedecem a Deus, mas não obedecem por amor, não obedecem pela fé. Obedecem ou pelo medo de ser punido. E se tem medo, logicamente não tem amor, porque o verdadeiro amor lança fora todo medo. Tudo aquilo que é regido, motivado pelo medo, medo da punição, medo de não ser aceito, medo de não conquistar espaço, medo de não ser ouvido por Deus, medo de ser castigado por Deus, todo esse medo, tudo que vem do medo, não é do amor. E sem amor, ninguém pode agradar a Deus. Não podemos agradar a Deus sem amor. Temos apenas esforço humano. Ou então, se não é um medo, é uma expectativa de ser recompensado. A pessoa obedece, a pessoa segue certos mandamentos divinos, a pessoa adota um padrão moral condizente com as Escrituras, mas elas esperam, elas criam a expectativa que Deus as recompense, que Deus venha entregar algo que ela deseja e que a condição de vida dela seja melhor que os outros, como um fruto, como um pagamento pela sua obediência. Ora, isso é interesse egoísta.
E isso é, como chamamos a nossa cultura, uma pessoa interesseira, uma pessoa bajuladora, uma pessoa com segundas intenções. Ela também não obedece por amor, por confiança, por fé, mas sim para tentar galgar méritos diante de Deus e cobrar esses direitos que ela acha que adquiriu pela sua obediência no momento oportuno. E Paulo fala em Coríntios 13 que o verdadeiro amor, ele não é orgulhoso e ele também não busca o seu próprio interesse. Mais uma vez, uma obediência que não conduz à verdade, uma obediência que não conduz ao pleno relacionamento com Deus e não conduz às bênçãos reservadas por Deus. Então veja bem que esse critério da obediência deve ser muito analisado. Por isso, o texto da lição nos traz Hebreus no capítulo 8, que nos fala de uma superioridade da aliança que feita em Cristo Jesus, pelo sangue de Jesus. Porque agora vinha a lei de Deus lá no Antigo Testamento dizendo, olha, faça isso e você será, obedeça e você será abençoado. O povo falhou. Porém, Deus cumprindo a promessa feita através de Jeremias, ele diz que haveria um momento em que o coração seria transformado. Veja bem, haveria um momento, uma obra que ele faria, em que não seria um esforço humano apenas, mas um coração transformado diante dele. E isso acontece através da obra de Cristo na cruz. E aquele que crê em Jesus Cristo, ele tem o seu coração transformado. Ele é livre do domínio do pecado. Ele é uma nova criatura. Ele é uma pessoa constrangida pelo amor de Deus, não mais agora querendo simplesmente alcançar méritos diante de Deus, mas agora sendo salvo, sendo reconciliado, sendo perdoado, experimentando o amor de Deus. Agora, neste amor é despertado dentro dele o desejo de servir a Deus, o desejo de obedecer a Deus, o prazer de obedecer a Deus. Não para ser abençoado, mas porque ele é abençoado. Não com medo de ser punido e ir para o inferno, mas porque ele está livre do medo e livre do inferno. Não para não ser condenado com o mundo, mas porque ele já não é mais condenado. Nenhuma condenação mais pesa sobre ele. E este ato em que a consciência dele entende que ele foi livre, que ele foi liberto, que ele foi salvo, que ele foi justificado, que ele foi reconciliado, isso constrange o coração dele e leva ele a dar a sua vida a Deus em obediência e servir. É uma obediência que vem do amor, é uma obediência que vem da fé, é uma obediência que vem da esperança. É uma obediência que nos dá prazer. Uma obediência que não é formal, mas é entender que Deus, através dos seus mandamentos, Deus, através dos seus preceitos, Deus, através da sua palavra, não quer cercear a nossa liberdade, não quer nos privar do prazer. Pelo contrário, através dos mandamentos, Deus quer nos proteger. Através dos mandamentos, Deus quer nos ensinar a viver uma vida que vale a pena ser vivida. Através dos mandamentos, Deus quer nos dar alegria. Deus quer nos ensinar como ter uma vida plena, uma vida de paz, uma vida de abundância. Ou seja, eu tenho consciência que os mandamentos divinos são para o meu bem, são para o nosso bem. Então, a partir desse momento, muda totalmente a postura. Não é algo formal, não é algo forçado, não é algo que eu faço com o coração pesado, buscando brechas, buscando formas de relativizar a lei, como os próprios fariseus faziam. Honra o teu pai e sua mãe, tinha lei, e eles relativizavam isso, dizendo o seguinte, olha, o que eu tenho seja corbã, seja oferta a Deus, e com isso eu não preciso honrar meu pai e minha mãe. Ou seja, eles alteravam a lei, a interpretação da lei, buscando o seu próprio benefício, tentando achar brechas na lei. E isso acontece com as pessoas que não têm o coração transformado. Ela vai procurar certas brechas para relativizar o mandamento divino com uma desculpa de não cumpri-lo. Então, queridos, como já disse certo pastor, o coração do problema é o problema do coração. Só haverá obediência plena se o nosso coração for transformado. E essa obediência será algo
prazeroso, será algo natural, será um fruto produzido, natural no sentido que não é forçado, será algo fruto da nossa natureza, fruto da nossa essência, fruto da ação do Espírito Santo em nossa vida. E quando obedecemos a Deus, claro que vem bênçãos através da obediência. Uma vida em paz, uma vida que entendemos a justiça de Deus, uma vida que recebemos orientação de Deus. E tudo isso vem do relacionamento com Deus. O meu coração é transformado, eu amo a Deus, eu tenho prazer em Deus, eu tenho prazer em caminhar com Deus. E esta caminhada de fé nos leva a ouvir a voz dele através da palavra, nos leva a praticar a palavra. Com isso nós vamos crescendo, nós vamos desenvolvendo, a nossa mente vai sendo transformada, nós não mais nos conformamos com o mundo, nós temos discernimento espiritual, nós crescemos na graça e conhecimento que é em Cristo Jesus, nós não somos mais atraídos pelo mal, atraídos pelo egoísmo, pela inveja, pela cobiça e ganância. Veja bem, eu não faço para ser, eu faço porque sou. Nós somos filhos de Deus por meio da fé em Cristo Jesus. Nós nascemos do Espírito Santo. E agora nós somos movidos por esse Espírito Santo num desejo ardente de obedecer a palavra dele. E nós não queremos recompensa, nós já somos abençoados. A recompensa é ouvir a voz de Cristo, a voz de Deus no nosso coração dizendo: eu tenho prazer em você. É isso que um cristão genuíno quer. Paulo fala isso lá em 2 Coríntios 5, a partir do versículo 14, dizendo que nós somos constrangidos pelo amor de Cristo. E nós não vivemos mais para nós mesmos, mas vivemos para Ele, porque Ele morreu por nós e ressuscitou por nós, e nós ressuscitamos com Ele para uma nova vida. E agora não vemos mais as coisas com os olhos da carne, não obedecemos mais no esforço da carne, mas agora dentro de nós há um impulso do Espírito Santo, uma motivação que nos leva a servir a Deus com alegria, com singeleza do coração. E como o salmista fala, eu tenho prazer na sua lei. Lá no Salmo 19, 7, nós podemos dizer, como o salmista fala: a lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. Veja bem, o salmista declarando isso. Não é forçado, não é algo que a pessoa faz da boca para fora, ou algo apenas cerimonial, religioso. É algo que está dentro de uma mente transformada. Ele diz: o temor do Senhor é limpo e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiramente justos. Juntamente, mais desejáveis são do que o ouro. Ele deseja obedecer ao Senhor. Sim, muito mais do que o ouro fino, mais doce do que o mel e o licor de favos. No Salmo 119, versículo 174, o salmista diz: tenho desejado a tua salvação, ó Senhor, e a tua lei é o meu prazer. No Salmo 1 diz assim: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho do ímpio, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, este homem tem prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. E este homem será como a árvore plantada junto a ribeiro de águas, a qual dá o seu fruto no seu tempo, as suas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Mas veja bem, para termos prazer na lei do Senhor, só será possível se o problema do pecado for resolvido, se o problema da carne for resolvido. E isso só se resolve através de um novo nascimento, através de entregar a vida a Cristo, sem qualquer reserva, reconhecê-lo como Senhor e Salvador da nossa vida, reconhecê-lo como mestre, assumir o compromisso de negarmos a nós mesmos e seguirmos as suas pisadas. Quando isso ocorre, vem essa nova criatura que Paulo nos diz em 2 Coríntios 5,17, as coisas velhas passaram e agora eu obedeço por fé, eu obedeço por amor, eu obedeço porque sou filho, porque sou salvo, eu obedeço porque a minha natureza é obedecer ao meu Senhor e o meu Rei. Mesmo às vezes que na nossa mente não tenhamos total compreensão da vontade de Deus, mas como Pedro, os evangelhos narram, que Pedro, chegando depois de uma noite sem pescar, Jesus estava pregando à beira da praia. E ali ele chegou, logicamente, com seus amigos, totalmente
sem peixe, vazio, seu barco totalmente vazio. E Jesus dá uma ordem: olha, vão mais para dentro do mar e joguem a rede. Pedro falou: olha, nós pescamos a noite inteira, mas sob tua palavra eu vou obedecer, eu vou lançar a rede. E ali ocorreu o milagre que nós conhecemos, que a rede veio cheia de peixes. Da mesma forma, o cristão que tem um coração transformado, ele obedece a Cristo. Ele perdoa quando Cristo ordena perdoar, mesmo que seu sentimento seja confuso em relação à pessoa. Ele pede perdão quando erra, mesmo que ele vence o orgulho, mesmo que ele não veja, ele não entenda por que tenha que fazer isso. Ele honra os seus pais, ele honra a sua mãe, ele ama o seu cônjuge, ele ama o seu próximo, mesmo diante de uma situação que talvez haja conflito, mas ele obedece a Deus, muitas vezes sem entender perfeitamente o que é aquilo, o qual vai ser o resultado daquilo. Mas ele obedece porque ama. Ele obedece porque entende o preço que foi pago pela sua vida, e isso constrange o seu coração. E quando nós obedecemos, temos uma vida de paz, de alegria, uma paz que excede todo o entendimento. Como diz a lição, nós temos alegria no Espírito Santo. Conforme nos ensinam as Escrituras, esta alegria não está condicionada aos ambientes externos, mas é uma consequência de uma vida cheia da presença do Espírito Santo de Deus. Volto à pergunta do início. Somos obedientes? Temos sido obedientes à palavra de Deus? Se sim, qual a motivação da nossa obediência? Se sim, o que nos leva a sermos obedientes? E a nossa obediência, ela é condicionada? Só obedecemos quando tudo vai bem? Ou permanecemos obedientes, mesmo quando aparentemente as coisas não estão saindo conforme desejamos? A nossa obediência é pura ou ela é contaminada com segundas intenções? A nossa obediência é por amor ou é apenas pelo medo? O que tem guiado a sua vida? O que tem conduzido a sua obediência, se é que nós estamos sendo obedientes? Que Deus nos fale através da sua palavra, que saiamos da imaturidade espiritual e que venhamos crescer na graça e no conhecimento. E cada vez a marca daquele que cresce é uma obediência saudável, é uma obediência do profundo do coração, é uma obediência por fé, amor e esperança. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.